Olá amigo cibernauta, hoje gostaria de partilhar consigo um e-mail que eu recebi de alguém que me mandava uma mensagem através do Wi-Fi. E então diz esta mensagem, que foi escrita no dia 11 de janeiro de 2008, à meia-noite e 16 minutos. E diz assim, o assunto é: será pecado? E depois diz: boa noite, Sr. Padre Júlio. Antes de mais, queria dizer-lhe que vi todos os seus vídeos no YouTube. Estou fascinado com a sua forma de ver a vida e de como ajuda, ou pelo menos tenta ajudar, as pessoas que lhe lançam alguma dúvida. Assim sendo, queria também eu deixar-lhe uma questão. Antes de mais nada, meu amigo, obrigado pela parte que me toca, pelas palavras simpáticas, se calhar um pouquinho exageradas, se calhar muito imerecidas da minha parte, de qualquer das formas, para mim, muito estimulantes. E então este nosso amigo, depois deste introito, em que me deixa aqui como um sininho, este nosso amigo continua na mensagem. Antes de mais, diz ele, vou falar um pouco sobre mim. Talvez o ajude a examinar melhor a minha pergunta. Sou um rapaz, diz ele, ainda tenrinho entre aspas, apesar dos meus 19 anos. Não costumo sair com amigos, pois são muito poucos. Eu penso que esta palavra é importante para a gente perceber a questão que ele coloca. Sou tenrinho, apesar dos 19 anos, não costumo sair com amigos, pois são muito poucos, e não temos por hábito juntarmos-nos e sair para nos divertir. Infelizmente, diz ele. Penso que esta questão também é importante para a questão que ele nos coloca. A minha questão, diz ele, está relacionada com a masturbação própria, pois é uma coisa que me atormenta. Poderei eu, pergunta ele, poderei eu de livre vontade fazer o amor próprio? Ele chama a masturbação amor próprio, que é curioso. Poderei eu de livre vontade fazer o amor próprio, entre aspas, que é aquilo que ele coloca, esta expressão, sem que tal interfira com a prática da minha religião? Esqueci-me de dizer, pois sou católico praticante. O que quero mesmo perguntar é se a prática deste ato é pecado ou não. Peço desculpa se os estiver a incomodar com um assunto pouco importante, mas agradeceria imenso o seu auxílio, pois vivo incomodado com esta situação. Aguardo resposta. Um forte abraço. Obrigado. Antes de mais nada, meu caro amigo, quero dizer que este assunto, contrariamente àquilo que tu dizes, em que tu pedes desculpa por estares-me a colocar um assunto que achas tu que não é importante, mas eu, contrariamente àquilo que tu pensas, eu acho que isto é um assunto muito importante. E é um assunto muito importante não só para ti, para mim, para todas as pessoas, porque esta questão da sexualidade, somos pessoas todas sexuadas, abarca e abrange todas as pessoas, e mal vai se assim não é. Agora, claro que a questão que tu colocas da masturbação, mais até tu colocas a questão no fundo se é ou se não é pecado, não sei mais quantas. Isto é complicado, porque estas coisas não é sim ou não, porque se fosse sim ou não era tudo muito fácil. Às vezes sim, às vezes não, posso-te dizer assim, pronto, se calhar, e quando é que às vezes sim, às vezes não? Isto é muito complicado. Isto é muito complicado e depende das situações. Repara, um fulano de 12, 13, 14, 15 anos e não sei mais quantos, que está numa fase de descoberta do corpo. É evidente que estas coisas acabam por ser quase que naturais, como é óbvio. A pessoa está de facto a descobrir-se a si próprio. O anormal é que isso não aconteça. Agora, é evidente que também, vamos imaginar, tu falas que és um fulano de 19 anos, tenrinho, tens poucos amigos, não sais tanto como gostarias de sair. Então pronto, cá está, tu sem querer acabaste por te autorretratar e por de certa forma encontrares a resposta para o teu problema. No fundo, a masturbação que acontece contigo independentemente de ser pecado ou não. Acontece contigo porquê? Porque de facto tu te fechas muito em ti próprio. Porque tu te fechas muito nos teus poucos amigos.
porque tu, infelizmente, e a palavra é tua, sais poucas vezes. Se tu saíres mais vezes, se tu te abrires mais aos outros, se tu te relacionares mais com os outros, obviamente que escusas de te fechar tanto em ti próprio, escusas de voltar tanto para ti próprio, escusas, ao fim e ao cabo, de te preocupar tanto contigo próprio. E obviamente quando a pessoa de facto se volta para si própria, só, ou sobretudo, ou principalmente, quando nós, ao fim e ao cabo, não nos voltamos, sobretudo até porque de pessoas que somos, até porque somos pessoas, e porque somos pessoas, vivemos em sociedade, e por isso mesmo temos que nos relacionar mais e cada vez mais com os outros. E quanto mais nós não nos relacionamos, mais ocasiões estamos a propiciar para que de facto aconteçam situações que neste momento, como a masturbação, te angustia. Portanto, meu caro amigo, dizer se é ou se não é pecado e por aí fora e não sei o quê. Olha, eu fui também à internet. Já agora, fui também à internet e coloquei precisamente no Google esta mesma questão. Masturbação é pecado? E, como deves imaginar, apareceram centenas de páginas, de itens, de artigos sobre esta mesma problemática. E como é evidente, é um dos males da internet. Se por um lado é bom porque tem tudo de tudo, por outro lado é mau porque às páginas tantas há aqui uma confusão, e para uma pessoa que esteja já confundida ainda fica pior, porque há artigos de opinião para quem tudo é pecado e mais alguma coisa, e depois aparecem com citações da Bíblia e com citações da Igreja, esquecendo-se muitas vezes que a Igreja diz o que diz e a Bíblia diz o que diz, mas é preciso perceber de facto o contexto em que ela o diz e porque é que o diz desta e não de outra maneira. Não basta apenas dizer, está na Bíblia, no capítulo tal e no versículo tal, porque o autor diz isto. Pois, ele diz isso, mas é preciso saber porque é que ele diz isso. Ele diz isso naquela altura, quando as pessoas pensavam daquela maneira e naquela circunstância precisa. Depois de fazermos este contexto, é que nós podemos de facto perceber aquilo que a Bíblia diz. Não é só ler sem mais. Fazer uma análise literal da Bíblia, como alguns fazem para dizer que a masturbação é pecado ou que não é. De facto, por aí não se vai lá. E então, como digo, encontramos, por um lado, gente que diz que é pecado por tudo e por nada, e apresentam citações da Bíblia sem a contextualizar. E há outros que acabam por cair num extremo oposto, que dizem que a masturbação faz muitíssimo bem, que faz muitíssimo bem à saúde, que faz bem à próstata, que devemos masturbar quanto mais melhor, que ninguém tem nada com isso e por aí fora. Quer dizer, isto é como em todas as coisas. Os latinos diziam que no meio é que estava a virtude, in medio virtus. E de facto nós dizemos isto de outra maneira, de uma forma muito simples, nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80. Nem tudo é pecado, nem nada é pecado. Ou seja, para quem é cristão, até porque os pecados só nós cristãos dizem respeito, para quem é cristão, antes de nos preocupar com o facto de ser ou não ser pecado, devemos nos preocupar se de facto estamos ou não estamos a ser felizes. Se estamos ou não estamos a ser pessoas realizadas. Se nos relacionamos ou não, como nos devemos relacionar com os outros que nos rodeiam. Porque se estas coisas que são importantes, se muitas vezes acabam por ser subalternizadas, se estas coisas que são fundamentais muitas vezes acabam por ser relegadas para um plano secundário, é evidente que depois acabamos por absolutizar coisas que são relativas, como é o caso da masturbação. Então, mas é ou não é pecado? Depende. Acontece a masturbação. Tudo bem. Parte para outra. Não te preocupes. Agora, é evidente, se isto continua a persistir sistematicamente, contrariamente àquilo que alguns dizem, em que é tudo normal, bom, se as coisas acontecem sempre, e se não vês ao fim e ao cabo mudança, e se continuas a fechar em ti próprio em vez de te abrir mais aos outros, e de facto não é uma questão de pecado. Aí penso que é uma questão, se calhar, de saúde mental, se calhar também. Pense nisto. Já agora, e por que não? Até para a semana.